Como é que é a tua relação com o Renato Borghetti e como é que vocês se conheceram? Como é que, né, tu foi lá parar na fábrica de gaiteiros? Conta pra nós essa história aí. Cara, isso aí... Existe a minha vida... Peraí, só antes de da... contar a história, se quiser, tu pode tirar o fone. A voz tá bem legal, Tá. assim. É, porque- Vai ficar mais confortável, assim, eu acho. Fica. Né? Tá. Pode botar ele no Atento coisinho do braço ali. Tem um... A minha vida, ela tem dois... é um extremo, assim, né? Do antes e o depois, porque até a minha entrada na fábrica, eu já tocava. Já tinha participado de festivais, participado de concursos, já ganhava dinheiro com música, mas tinha que ter um trabalho simultâneo, né? Pra poder me sustentar. E aí, eu na época, eu paleteava gás. Isso é daqui ano, assim? Foi 2007 a 2010, mais ou menos. Eu tive uma vez em 2007. Em 2010 eu voltei. Aí em 2010, pra final de 2011, pouquinho antes de 2010, final de 2011. Eu trabalhava daí no gás durante o dia. Cheguei a trabalhar no turno da noite e me lembro de várias vezes que eu saía do depósito, baixava os botijão do caminhão, deixava carregado para outro dia. Saía do depósito 11 horas da noite e ia direto pro Parque da Harmonia tocar. Às vezes. Até 3 horas da manhã. Dividir, então, Isso. esses dois. E aí, os dedos eram virados num pandareco, né, cara? Pô, levantando gás, vai lá pegar. Aí peguei e na época surgiu a oportunidade de abrir um comércio em Guaíba. Eu abri uma motopeça com um amigo meu. E aí... Isso é uma grande paixão tua também, né? A questão da moto, assim, do gosto. Sim, né? sempre gostei muito e parei de ter quando veio a Manu, em 2015. Sim, pra se cuidar, né? Eu tinha, pela questão da faculdade daí, né? Eu lembro. E aí depois que terminei a faculdade, vendi a que eu tinha, né? E vivia trocando, sempre fui muito do brick, né? De tudo, gaita, carro, cavalo, terreno. Esses dias eu peguei como é que foi o brick? Eu tinha uma gaita de um aluno meu pra vender lá, e a gaita não saía, coisa e tal, e um amigo meu queria vender um cavalo pra comprar uma gaita. Eu digo, não, pega esse teu cavalo, essa gaita aí. E aí paguei a gaita pra esse amigo meu e fiquei com o cavalo pras crianças, né? Um cavalo manso. Aí, cara, isso é uma coisa muito louca, legal, né? Eu tenho um cara. amigo que ele fazia isso na escola. Ele conseguia uns lances, ele ia trocando, e conseguia um notebook no final do ano, assim. Sim, O cara chegava uma caneta, volta... Tipo, ele começava com uma placa de vídeo, começava, sabe, trocando, assim, e Não, terminou com um notebook. e é uma cachaça, cara, é uma cachaça. Eu já disse várias vezes, eu vou parar com isso aí, cara, porque me dá uma dor de cabeça, mas é uma cachaça o tal do brick, assim. E aí inventa o OLX, Marketplace aí, pior. E aí... Mas, Deus do livre. Não, mas eu no boca a boca. E não faço contrato também, é no fio do bigode, né? Se o cara não pagar, eu dou um jeito, né? Vai atrás. Aí... Muito bom. Tem a faca na goiaca pra cobrar ele. Eu peguei e aí, da função dessa motopeça, e eu digo, não, vou sair do gás, porque o que engorda o boi é o olho do dono, né? E aí um grande amigo meu, ele chegou a trabalhar pra mim de graça lá, porque daí eu abri com o irmão dele, né? E esse amigo meu aí é o que eu gravei aquele primeiro disco, né? O Manite Oliveira. Manite Oliveira e Palanque de Cortes. Aí o Manite entendia também, já tinha trabalhado numa motopeça, ofereceu, eu digo, tá, beleza, daí eu não preciso largar o serviço. Mas chegou uma hora que eu tava me sentindo incomodado dele, de sabe? Ele não tava me cobrando, eu também não tinha condição de pagar, eu digo, não, vou largar fora. E aí, nesse meio tempo, eu também fazia um outro serviço, não considero serviço, na verdade, né? Eu tenho um grande amigo lá em Guaíba, lá, que é o Dango, ele é palestrante e ele é tetraplégico. E aí, eu seguidamente dirigia pra ele precisava sair, eu ia lá até a casa dele, né? Às vezes dava um banho nele, vestia ele, coisa e tal, botava pra dentro do carro, botava a cadeira no coisa, levava ele pra palestra, eu levava pra algum lugar que ele tivesse que ir. E aí um dia estávamos chegando em Cachoeirinha, numa transportadora ali, que era um dos patrocinadores dele. Volta e meia dava um dinheiro pra ele por mês, assim e tal. E onde ele fazia algumas palestras e tal. Aí nós estávamos chegando, eu estacionei na frente desse transportador, meu telefone tocou. Aí o telefone tocou e eu olhei pro celular e fiquei, né? E o telefone tocando. Ele atende essa merda, cara, esse troço tocando aí. Eu digo, não, cara, mas olha aqui quem é que tá me ligando.
Aí ele arregalou os olhos assim, o cara veio pra atender ele, perguntou, o que o senhor deseja? Pera aí que o Renato Borghetti tá ligando pro meu amigo aqui, cara. Não, ele não fez assim porque ele não mexe o braço, né? É tetraplégico. Aí eu peguei... Tu tinha o número dele salvo ali já? No telefone, não sei por que eu tinha o número do Renato no tinha telefone. conseguido de alguma forma. Não se mas recorda. Eu nunca fui assim, me consegue o número do cara, né? Tal. E aí, eu sei que eu tinha. Aí, atendi. Sabe quem é que tá falando? Eu digo, olha, aqui tá escrito Borghetti, né? Mas agora eu nem sabia que eu tinha o telefone. Aí ele é o Tadeu, cara. E o seu Tadeu, desde que eu comecei, com 14 anos, e antes disso, ele sempre foi o luthier da família. Era só com ele que nós arrumávamos gaita, né? Até eu conhecer o Rogério. Não por uma questão de troca de motivo nenhum. É que, na verdade, eu e o Rogério trabalhando juntos, eu precisava atravessar o corredor, porque de um lado é as salas de aula e do outro é a marcenaria, a luthieria, né? Ficou mais acessível, eu e o Rogério ficamos amigos, tinha a marca própria dele, coisa e tal, né? Passei a trabalhar com ele, mas até então era só o Tadeu. E o Tadeu, aí eu me lembrei que o Tadeu, uns anos atrás, tinha me dito, cara, o Borghetti tá com um projeto muito louco aí, eu não sei se vai dar certo, mas ele tá me incomodando e aí eu vou te botar na jogada. Mas tá, aquele negócio, ele já tava achando que era um projeto meio de louco, né? Era o Renato Borghetti, eu digo, capaz que um dia eu vou conhecer esse cara pessoalmente, porque ele pra mim era inalcançável, né? Eu nunca imaginei que o Renato, por exemplo, morava do lado da minha casa ali, porque Guaíba e Barra do Ribeiro é pertinho. Não, depois eu tenho que te contar uma história sobre o Borghetti. E aí... Aí peguei... Aí era um troço, né, que apaguei da mente, né? E aí ele... Não, o Tadeu e tal, tô ligando do telefone do Renato. E aí... E eu, mas e aí? Não, ele quer falar contigo. Mas agora eu vi que o seu Tadeu tá louco, né? Seu Tadeu querido. O seu Tadeu, devo tudo a ele. Devo tudo, né? Foi ele que me botou lá. E aí o Renato... Não, porque aí tem um projeto, eu não sei se tu já ouviu falar da fábrica de gaiteiros. Eu digo, mas claro que já, cara. Sim. É a mesma coisa que perguntar se eu já ouvi falar de ti. Aí ele pegou e... Não, e aí eu tô com... Eu sei, desde que nós começamos, eu sempre quis ter uma unidade na minha cidade, que é a cidade que eu considero minha do coração, que é Barra do Ribeiro. E aí... Lá nós temos o Estenil, que é sempre um professor, assim, da cidade, no caso, né? Só que o Estenil, ele acha que ele sabe para o consumo dele, que é errado e tal, e ele não quer. E aí eu conversando com o Tadeu, tem um gurizão da Pedras Brancas ali, que a Pedras Brancas é um bairro afastado de Guaíba que fica pro lado da Barra do Ribeiro, assim, né? É uma zona rural de Guaíba. E aí, que é onde eu morava. Aí o Tadeu falou de ti, coisa e tal, e eu queria saber se tu tem interesse, né? Aí eu digo, mas Deus o livre, rapaz, isso aí não precisava nem perguntar. Aí ele, não, então tá, a gente tá alinhando tudo lá, e quando chegar mais próximo, assim, da inauguração, eu entro em contato contigo pra te ir lá no escritório a gente conversar. E eu, tá, beleza? Show de bola. Fui embora nesse Que notícia, hein? Trabalhar com o Renato. Eu vou conhecer o Renato, né, pensei. Aí fui pra casa. E aí foi trabalhando na loja, coisa e tal. E o meu antigo patrão me ligando quase toda semana pra voltar. Eu digo, mas rapaz, tu acha que eu vou voltar pra leitear gás podendo trabalhar agora com o sim que Borghetti? não. Ele, tá, mas de repente um turno inverso, tu trabalha lá num horário, aí no outro tu faz. Eu digo, não, cara, não existe essa possibilidade, não. Ó, o cara gostava de ti, hein? Não vou voltar. Não, saí com a porta aberta lá. Queria muito que tu continuasse. E aí... Não, e o pior que não é por necessidade mesmo, Sim, né? sim. Precisava de funcionário, mas ele sabia como eu trabalhava, coisa Claro. e tal. E eu gostava de serviço pesado mesmo, né? Mas na verdade até não era, né? Muitas vezes eu tomava café com os clientes e aí depois ia sair pra trabalhar. E tem cliente que até muito pouco tempo... A minha irmã trabalha lá até hoje, né? E aí liga pra lá, mas eu quero que mande o Eduardo aqui, ele tá, não sei o quê. As veinhas, né? Aí a nega velha já diz, velho. Eu digo, sim, os caquinhos, coitado. Aí eu sei que, começou a apertar a função, rapaz, que eu peguei e... Eu tava pra receber a última parcela do seguro-desemprego. E nada de eu me ligar, eu digo, eu não vou ligar, né, cara? Sim. Eu vou ficar na minha, porque senão daqui a pouco, né, o que vai pensar? Então deu um tempo ali, né? Deu um tempinho. E aí, na semana que eu ia receber a última parcela, eu digo, ferrou, né? A loja, a motopeça não tava dando retorno, Sim. né? Só despesa.
E aí eu comecei a acumular dívida também por causa da motopeça. E daí ela não dava entrada de dinheiro, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar água, coisa e tal. Eu ia tirando cheque especial. E, cara, aquilo virou uma bola de neve, assim. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer, né, cara? E aí eu digo, vou ter que arregar, né? Se não me ligar até essa semana, eu vou pedir pra voltar lá pro gás. Rapaz, eu falei isso numa quarta, na quinta-feira uma me liga. Nossa. Aí vim a Porto Alegre, fiz a entrevista com ele e tal. Aí ele conta até hoje, né? Tudo que é local que a gente tem a oportunidade de falar durante o show, que a gente faz com a gurizada, assim e tal, né? Ele vai me apresentar e ele conta essa história. Cheguei no escritório, ele... Tá, mas e aí, como é que é a tua relação com a barra? Eu digo, desde muito antes de vir pra Guaíba eu já andava com a gurizada, daí até pouco tempo também eu vinha bastante, coisa e tal, porque a gente andava junto. Só que daí ele achou que o meu vínculo de convivência na barra fosse com os músicos. Sim. E aí, só que eu não conhecia do Pontal, não conhecia Márcio Padula, não conhecia os nomes da Barra do Ribeiro de música, até nem sabia que tinha... Não sabia que o Renato era de lá, né? Não sabia que tinha músico na Barra. Os meus amigos da Barra, aí ele pediu os nomes, né? Eu digo, não, o Paulinho, né? O Thiago Cachorro, o Thiaguinho Ramírez, o Bordog, né? Aí... Mas esses aí, o que tocam, né? Aí eu digo, não, gurizada São Ginete, né? Eu domo também, daí final de semana eu vou pra rodeio e é com eles que eu vou pros rodeios, né? Pra gente montar, tal, gineteada. E ele pegou e já deu um gelo, né? O que é o ginete? Ginetear é gineteada, que nem tem touro, né? Ah, tá. Gineteada é em cavalo. Ah, tá. E aí eu montava... Eu tô cru nisso aí, né? Aí, como eu domava, simultaneamente a gaita, eu passei a lidar com bicho, como falei pra vocês, né? E comecei a domar. Domava cavalo. Bom. Então, na doma, tu já tira um treino, né? Porque o cavalo, ele não quer ser domado, né? Sim. E aí um amigo meu, que também é cantor, Igor Pires, começou a me levar pra rodeio. Aí a primeira vez foi assim, não, vamos lá pra tocar. E aí, quando chegamos lá, ele me inscreveu na gineteada. E antes disso, eu tinha montado em pelo, mesmo esporeado cavalo, uma vez só, né? E aí eu digo, mas tu não é louco? Tô indo pra casa agora. E ele, não, tu já tá inscrito. Aí eu digo, cara, eu não acredito que tu fez isso, cara. E eu, o cu, não cabia uma agulha pegada na martelo, né? E aí nós ia pra rodeio, eu pegava, levava a gaita, né? E ficava na volta do palanque, os caras montando, e gineteado e coisa e tal, e nós tocando, e quando chegava a minha vez de montar, eu calçava espora, tocando, o Igor calçava minhas esporas, eu largava a gaita pendurada num pau, montava, caía, era podre, que era um raio, né? Montava só porque gostava mesmo. Aí batia a poeira, pegava a gaita de novo e seguia tocando. Nossa. E essa era a nossa diversão no final de semana. Aí, quando eu falei isso pro Renato, ele... Mas eu peguei o cara lida com cavalo, rapaz. Vai lidar com criança de 7 a 15 anos, ensinar, já ficou com o pé atrás, né? Mas aí, mas agora já não dá mais tempo, vamos ver, né? Mas ele pensou isso, ele não falou. Aí depois, uma vez, ele teve a oportunidade de falar e eu não sabia, né? E aí, quando ele volta e meia, quando ele tem a oportunidade, ele conta essa história aí pro público, assim. E aí ele diz, não, e aí no fim eu fiquei com o pé atrás, mas tá aí, a gurizada tá aprendendo tudo direitinho aí, é um baita professor e tal, apesar de usar a doma racional como método pra ensinar a gurizada e tal. E aí eu entrei 15 de junho de 2012, no dia 18 eu comecei a dar aula, no dia 15 abrimos as inscrições, dia 18 eu comecei a dar aula, e um ano depois, em 2013, eu casei na igreja, e ele foi um dos padrinhos, né? E a entrada da minha esposa na igreja tinha 3 padrinhos que eram músicos, né? Um tocava violão, meu compadre que toca bumbo legueiro, né? Toca percussão, na verdade, né? Percuteria. Tocou bumbo legueiro. E o Renato na gaita e eu cantando, né? Aí eu cantei uma música do Pedortaça e a marcha nupcial da minha esposa foi comigo e 3 padrinhos tocando na igreja. Que assim, momento? Tem registrado isso? Tem, até compartilhei agora esses dias. Nós fizemos um aniversário de casamento, a 27 de julho. Que legal, e aí eu compartilhei o vídeo. Momento especial em dobro. Bom, então vocês têm um laço muito, muito forte, né? Que legal, cara. Coisa boa. Sim, laço de amizade, padrinho, né? E hoje é estranho ver, assim, que... porque, tipo, ele era... Eu tinha encontrado ele uma vez só, quando eu tinha uns...
Acho que foi quando eu vim pra cá, com 14 anos eu fui num rodeio na Barra do Ribeiro, e daí por um acaso ele tava andando num rodeio lá, ele é de lá, né? Uhum. E aí, mas nem... E tinha, assim, vagamente essa lembrança na minha cabeça. E aí quando eu conheci ele... Nunca imaginou, assim? Não. Trabalhar Porque tem muita gente que também... mas tu vê, né? O Renato quase nem toca, né? Eu digo, mas que não, cara. Se tu não ouve falar daqui na volta, é porque ele tá longe tocando, né? É tipo, verdade. pertinho dele... Não, mas é bate e volta, vamos ali, a gente toca e vem embora. Eu penso, deve ser aqui, né? Canoas, Uhum. né? Onde ele toca bastante, Recife, né? Rio de Janeiro, os bate-volta dele é na Bahia, Goiás, né? E Isso quando não tá mundo afora aí, quando né? não tá muito afora, que ele vai É. Antes da pandemia ele ia 2 vezes ao ano, né? E... Muito pra Europa, né? Isso. Toca muito pela Europa, né? Cara, ele é o artista brasileiro, né? Uhum. Com a carreira mais sólida na Europa, é ele, sim. Não tem nenhum outro, assim, que tenha... Sim. E assistindo DVD, entrevistas do pessoal falando do show dele, né? Eu gosto do comentário que ele vai pra Borghetto lá, né? Acho que Itália, Isso, né? conhecer os parentes. Foi ali que eu comecei a criar a mitologia aquele do DVD, Borghetto, é assim. o Quarteto Europa. Ali tu vê muitos depoimentos do pessoal falando, né, que não sabia que tinha uma música de tanta qualidade no Brasil. Olha aí. Que na Europa a impressão que eles têm é que é carnaval e samba, né? Uhum. E aí chegam lá e vê um show do Renato e toda aquela... Que podia ser mais aberto até, né? Mas ele dá uma segurada. O Vitor mesmo, ele é desmoio nos teclados, né? Sim. E daí, volta e menos ensaio assim. Vitor é o tecladista que É o toca piano. ele, piano. Uhum. Dá uma segurada que aí já... Sim. Porque muita gente já diz que É ele Vitor não... o quê? O nome dele? Vitor Peixoto. Peixoto. É o Pedrinho Figueiredo, que... Foi meu colega depois no IPA. Foi nosso colega no nosso IPA colega. ali. É, E o teu Pedrinho colega era também, a né? quarta... Sim, foi a... Não, na verdade, colega meu não. Ele não foi meu colega no IPA. Ele apresentou o RCC, fechou com chave de ouro, né? Uhum. Eu acho que eu fui o terceiro ou quarto a apresentar, eu vi que ele tava lá, eu digo, vou ficar. Vou ficar. Mas foi uma aula, assim, né? Ele é genial. E era a quinta faculdade, eu acho que ele tava figuraça. fazendo já. E ele E ele nunca é tinha muito se formado querido, em né? nenhuma, né? Uhum. Aquela ali foi a primeira que ele se formou. Mas muito massa. E o Daniel Sá... O Sá, né? Putz, Deus livre, não tem, né, cara? Então os 4, assim, são muito gênios, né? E tem muita gente da nossa música gaúcha que diz que o que o Renato toca não é música gaúcha. Mas é shot, é milonga, é chamamé com uma leitura de diferente, outras influências, né? Porque se ele tocar só a gaita, tu consegue entender que é um shot. Ah, com ou uma certeza, rancheira. cara, com Mas certeza. aí tu entra com uma orquestra, né? Que é o Pedrinho, o Daniel e o Vitor junto. É Não, óbvio isso que vai é ter uma... coisa que eu sempre vi, assim, que nos CDs mais antigos do Renato, ele sempre se considera como um acordeonista meio jazz, assim, né? Tipo, pra vender talvez mais Na verdade, fácil o contrário, pra fora, né? Tem muita gente que Consideraram ele? considera ele um jazzeiro. Aham. Inclusive, ele participou de inúmeros Sim, festivais sim. de jazz pelo mundo todo. Aham. E ele diz, mas eu não toco jazz, eu nem sei o que é, como é que se toca isso, né? Pela questão do... Muita coisa que ele faz em cima da... Tipo, ele pega o tema, né? E costura em cima do tema. Só que ele bota... Enquanto acordeonistas meros terráqueos como eu colocam 2 notas, ele vai colocar 20, né? Aham. Em cima. O diferencial do Renato, eu acho que é isso. É a agilidade e o bom gosto que ele sempre teve musicalmente. É um Sim. troço fora do comum. Desde sempre o bom gosto musical dele, né? E é o único instrumentista do Brasil que ganhou disco de ouro, né? Com um LP instrumental. E o primeiro ainda, né? Quando se lançou... Olha aí. Quando se lançou no mercado fonográfico, o primeiro LP dele vendeu mais de 100 mil cópias, né? Então... Não tem um troço assim, ó, mas É um fenômeno, muita gente, realmente. tu que convive com ele toca muito mesmo. Eu digo, mas pelo amor de Deus, cara, a carreira do cara fala por si, né? Mas não, muita gente, tipo, bota a culpa do sucesso dele em outras coisas que não tem nada a ver. Não foi mérito dele mesmo, ele é bom. Ele é o cara. Merece, Ele é o né, cara? Merece. Não, e como pessoa, assim... Eu não tinha conhecido terráqueo que nem ele, assim. Eu levei muito tempo pra cair a ficha que ele era um ser humano, assim. Aham. Porque Sim, tu cresceu
Era ídolo pra ti, né? Mas não é por essa questão. Uhum. É justamente por conhecer ele, porque eu não acreditava que tivesse. Que existisse pessoas que nem ele, né? Uhum. É, Porque o todo cara é mundo que me muito fala- simples. Ele é muito simples. Sim. É simples mesmo, de verdade. Essa é a definição que todo mundo me conta dele, assim, porque, tipo, eu conheço, muita gente que conhece o Borghetti, Sim. e eu não conheço o Borghetti, mas todo mundo me fala essas palavras, assim, "Bah, o cara Ele é o muito cara legal, mais muito... simples que eu conheço. Aham. Mais simples mesmo, assim, sabe? E de eu perguntar pra ele, vem cá, tu só pode não ter noção do que tu é pra ser desse jeito, porque é um troço inacreditável. Aham. E apesar da idade, que ele é um cara novo, né? Uhum. Apesar da idade, ele é um cara muito inteligente. É um absurdo a inteligência daquele homem. Uhum. E ele vai te contar um troço de uma... Que nem eu preciso pesquisar e vou falar sobre gaita, né? Uhum. Vou falar sobre a construção da gaita. Eu preciso pesquisar, repassar, pensar como é que eu vou falar coisa e tal. Tu explica um troço pra ele uma vez, rapaz. Ele chega e te conta de novo, dizendo o nome dos caras que... A memória é um troço fora do comum, assim. É fora do comum.